Na verdade, a gente vai falar um pouquinho das doenças em relação às mulheres. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres adultas sofrem de doenças cardíacas. E, gente, essas doenças matam 8 milhões de mulheres por ano. É um número muito grande. Esse número é 8 vezes maior do que as mortes por câncer de mama, só para você ter uma ideia. E no sexo feminino, as manifestações nem sempre dão pistas de que o problema está no coração. Então é bom a gente aprender sobre esse assunto, fazer a prevenção para evitar esse mal. Eu converso via Skype com a doutora Jordana Zeferino Mariano. Jordana, como vai? Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Cláudia, tudo bem comigo? Um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada por trazer esse tema aqui, né? E levantar aí pra gente esse alerta. A gente precisa prestar atenção. Agora, como as doenças cardíacas, elas são normalmente silenciosas, o que é que a gente precisa saber e qual é a atenção que a gente tem que ter? Cláudia, elas são realmente muitas vezes silenciosas, principalmente nas mulheres. Tudo bem com o meu áudio aí? Tá ótimo, tô te ouvindo super bem, tá tudo perfeito. Show. Então, nós temos, em relação aos homens, algumas diferenças na apresentação dos sintomas. Os nossos sintomas podem ser menos clássicos, que a gente chama, menos comuns do que nos homens. É clássico ter uma dor no peito que irradia para o braço esquerdo e achar que está infartando, mas no caso da mulher nós podemos ter outros tipos de sintomas. Dores diferentes disso, sem dor. A pessoa pode infartar sem ter dor no peito, sentindo apenas náusea, apenas uma sudorese, que é um suor profuso, né? Então existem essas diferenças mesmo e nós temos que ficar atentas, principalmente para quando muda alguma coisa no nosso organismo. Por exemplo, se nós temos uma certa aptidão física e ela deixa de existir naquele nível que a gente tinha antes, nós temos que tomar cuidado e procurar pensar no infarto. Olha, é bem complicado, né? Porque assim, os sintomas... Eu achava que a gente sempre sentiria uma dor, mas agora te ouvindo eu fico pensando, puxa vida, então é pior do que eu já imaginava, porque a gente pode ter um infarto sem sentir praticamente nada. Mas a gente também sabe que quanto antes a gente procura um socorro, um pronto-socorro, maior a chance da gente lidar bem com esse problema. Que a gente pode, assim, qual é o termômetro que a gente pode ter se está na hora de ir para um hospital ou não? Uma ótima pergunta e bem difícil de responder, porque cada pessoa tem a própria individualidade, a própria maneira de manifestar os sintomas. Mas isso é um dos motivos pelo qual nós estamos trabalhando nessa campanha Mulheres Também Infartam. Por quê? As mulheres, elas demoram muitas vezes a procurar o socorro. Nós tendemos a tentar melhorar primeiro em casa antes de procurar o socorro e isso pode atrasar o salvamento da nossa vida ou deixar a gente com mais sequelas. Por isso, por exemplo, existe uma estatística que fala que 40% mais mulheres morrem no infarto do que os homens. Então, o infarto na mulher ele é mais letal, ele causa mais morte, entre outros motivos também porque nós retardamos a nossa ida ao pronto-socorro. Então, o principal sinal, a principal dica é assim, tá diferente. Não é assim, por exemplo, quando eu vou treinar, vou fazer uma atividade física ou estou fazendo algum esforço dentro de casa, eu não costumava me sentir assim. Ou uma canseira forte, ou uma falta de ar forte. Isso tem que chamar a atenção. E se isso for numa escala de intensidade muito grande, se isso está acontecendo de uma maneira muito intensa, eu devo sim procurar o hospital. A gente nunca deve deixar de ir pensando que não é nada. É muito melhor que a gente vá e descubra que não era nada do que a gente deixe de ir e infarte em casa. Tá joia. Agora, já que é dessa forma, eu acho que o importante é a gente entender que a prevenção é o melhor remédio, né? Existe prevenção para o infarto, para as doenças cardíacas? Com certeza, ótima pergunta. E a medicina preventiva, ela está cada vez mais em alta. Já deveria, de uma maneira milenar, ser a nossa conduta, porém a gente cresce culturalmente e isso vai melhorando a cada tempo, né? E hoje em dia bastante gente se preocupa com a prevenção. Dentro dos pontos em relação à medicina preventiva, o que a gente tem na cardiologia de mais importante para chamar atenção são a alimentação e a atividade física.
Então, eu percebo que no teu programa aí tu costuma alertar bastante em relação a tudo isso, né? E isso é importantíssimo. Tu faz um trabalho de saúde pública mesmo, de ajudar a população a saber as escolhas e as quantias e tudo mais, né? Para poder ser saudável. E a alimentação rica em vegetais, pobre em gorduras ruins, né? Em gorduras saturadas, em açúcar, como tu falasse hoje mesmo, e outros tipos de alimentos super, como a gente fala, industrializados, ultraprocessados. Isso ajuda muito a manter uma saúde para o coração e para todo o organismo. A atividade física também. O que a Sociedade Brasileira recomenda em relação à quantidade de exercício é no mínimo 30 minutos de alguma atividade que te faça bem, aeróbica, por dia, no mínimo 5 vezes na semana. Quanto mais, melhor, né? Mas existe esse número-chave aí para a gente indicar para os pacientes. Existe algum exame que a gente deva fazer como preventivo? Sim, é importante também salientar isso, que alguns critérios são utilizados para a gente indicar exames para os pacientes ou não. No paciente jovem, menos exames são necessários em geral. E é muito importante individualizar a solicitação de exames, né? Na medicina, nós temos uma fase da consulta que é chamada anamnese, onde a gente colhe informações do paciente, entrevistando ele sobre como é o histórico prévio dele, e a partir daí vai nos direcionando para quais exames nós precisamos solicitar junto com o exame físico, e dependendo da história familiar, por exemplo, da pessoa, se já teve alguém em casa que infartou, isso muda a indicação dos exames. Existem uma série de exames que são possíveis de ser feitos. Nós temos bastantes exames com acesso facilitado hoje em dia, graças a Deus a medicina evoluiu bastante, né? E já não é mais tão caro para conseguir fazer alguns exames preventivos para o coração, tipo um teste ergométrico, que é a esteira popularmente chamada, entre outros, assim, existem bastantes exames que são simples de serem feitos e que salvam muitas vidas. Perfeito. Eu vou te pedir 2 minutinhos, vou abrir agora os nossos telefones, WhatsApp, para a turma mandar pergunta e a gente volta já já, tá bom, doutora Jordana? Certo. Obrigada. 11 9 50 45 18 40. Presta atenção, manda sua pergunta e já já a gente vai ter a resposta, tá? Vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Jordana Zeferino Mariano. A gente está falando sobre as doenças cardíacas. Assunto muito sério, assunto muito importante. A gente está aprendendo bastante. A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo da doutora Jordana, né? Então, ela já ensinou a gente, a alimentação é importante, exercício físico, meia hora pelo menos de exercício aeróbico, 5 vezes por semana, não é isso? E aí, a gente ficar de olho também nos exames e passar, claro, em consulta com o cardiologista. A gente tem algumas perguntas, doutora, posso colocar na tela? Claro, à vontade. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com a primeira pergunta. Deixa eu acompanhar por aqui. Cadê a produção? Vai colocar? Agora. Minha mãe teve infarto há 2 anos atrás. Estou com 42 anos. Quando devo começar a fazer exames preventivos? Hoje. Boa tarde para você, obrigada pela pergunta. E realmente, quando nós temos história familiar de uma doença que mata tanto quanto o infarto, é importante quanto antes a gente procurar. Eu sempre falo para os nossos pacientes jovens que, apesar de ser jovem, é importante a gente ter um mapa do teu coração. Então, quando na tua família já tem uma história de doença grave como o infarto, é importante fazer esse mapa, nem que seja uma vez, e aí depois as consultas podem ser mais intercaladas, de longo prazo, né? Mas é importante sim fazer uma vez para ver como avaliar a saúde do coração. Perfeito. Próxima pergunta já vai para a tela também, a gente continua. E olha, a gente aprende com a pergunta do outro, viu? Porque somos todos muito parecidos. Sim. Pode soltar a pergunta, produção, por favor. Não? Aqui. É verdade que o maior risco de infarto é após a menopausa, doutora? É verdade, sim. Entre as mulheres, depois da menopausa, esse risco aumenta muito, porque os hormônios que nós produzimos pelos os ovários na vida da idade fértil, eles nos protegem contra várias doenças, inclusive contra o infarto. Eles têm uma ação dentro da circulação, daquele tecido que recobre a circulação, que a gente chama de endotélio, protegendo a gente disso. E a partir da menopausa a gente perde essa proteção, assim aumenta o risco de infarto. E aí é importantíssimo nós termos essa segurança em relação a
cuidar da nossa saúde do coração e também consultar ginecologista e tomar cuidado com as terapias de reposição hormonal, que, se não forem feitas da maneira adequada, também podem aumentar o risco de infarto. Eu ia te perguntar exatamente isso, se reposição hormonal de alguma forma protege contra o infarto. Não, a reposição hormonal, na grande maioria das vezes, ela aumenta o risco de infarto. Isso é um tema que já foi mudado algumas vezes na história da medicina. A gente, como várias coisas, os estudos científicos vão sendo publicados e nós vamos mudando as nossas diretrizes. Então, é por isso que é importante procurar o especialista, seja o cardio ou a gineco, para a gente ter essa orientação em relação a cada pessoa, de qual é o tipo de reposição que pode ser feita com segurança e se é que ela pode ser feita. Tá joia. Próxima pergunta. Se a mulher tem maior risco, devo evitar emoções fortes? Eu sempre fico muito nervosa. É importante essa pergunta para a gente falar sobre o estresse, né? Não é causa e consequência, fiquei estressada e infartei. Não é essa relação direta, mas com certeza o fator estresse, quando ele leva a doença, quando ele leva a assim, aumentos de adrenalina, tem um hormônio do estresse que é chamado cortisol, e esse hormônio aumenta, por conseguinte, a produção de adrenalina, e aumentando a adrenalina na circulação, o nosso risco de infarto também aumenta. Por isso que tem ligação entre estresse e infarto. Mas existem níveis de estresse que são saudáveis, que não vão fazer a gente infartar. Porém, quando esse nível de estresse ele passa a ser doença, e aí é importante sempre procurar o especialista, o psiquiatra, o psicólogo, qualquer profissional que possa nos auxiliar nesse sentido, para nos proteger e diminuir o risco do infarto. Tá joia. Mulheres que já infartaram têm maior chance de infartar novamente, doutora? Sim, qualquer pessoa, inclusive os homens. Entre homens e mulheres, o risco de infartar depois de um primeiro infarto é maior, de morrer por esse infarto também é maior e de ficar com sequelas graves também é maior. O mesmo pode acontecer, aí é uma dúvida minha, bem específica, o mesmo pode acontecer com quem teve o Takotsubo, que é a síndrome do coração partido? É que eu tive, aí eu fiquei curiosa agora de te perguntar isso. Bem específica, hein? Não, o Takotsubo tem um mecanismo diferente, é um tipo de infarto também. Que bom que tu sobreviveu e tá aí linda, maravilhosa, parabéns. Ele tem a síndrome de Takotsubo é bem interessante falar, porque apesar de ela ser mais rara do que outras causas de infarto, ela é uma coisa subdiagnosticada, justamente por ser rara, né? Mas quando a gente deve desconfiar dela? Quando nós temos um paciente com infarto que não tem entupimento na circulação do coração e desenvolve um infarto. Então, nesse momento, a gente tem que investigar outras partes do coração, além da circulação, e descobrir que, na verdade, é isso que está acontecendo com a pessoa. E depois, a pessoa tendo um infarto por isso, ela também pode ter infarto de novo. Em outro momento da vida, porque se sabe que isso tem também a ver com momentos de estresse importante, com algum insulto de adrenalina muito grande por qualquer motivo na circulação da pessoa, e aí, se isso voltar a acontecer, a pessoa pode voltar a ter a síndrome. Ok. No meu caso não vai, se Deus quiser. Quem me acompanha há muito tempo sabe, mas eu tomei uma medicação que foi prescrita de forma errada e eu tomei 1000 vezes mais a quantidade que eu tinha que tomar de um hormônio tiroidiano para cuidar do meu hipotiroidismo. Mas isso não vai mais acontecer, né? Agora vamos lá, doutora Jordana Zeferino Mariano. Eu tô gostando tanto de conversar contigo, gostaria que a gente não tivesse esse momento de pandemia para você estar sentada aqui pra gente bater papo, porque que bom todo esse conhecimento que você tá trazendo pra gente. Obrigada, viu? Seria um prazer enorme, é muito legal, muito legal. Obrigada mesmo pelo convite. Eu tô vendo que você tem um sotaque de gaúcha, tô certa? Eu moro em Criciúma, Santa Catarina, é sul de Santa Catarina, extremo sul, então a minha formação, parte dela foi feita lá no Rio Grande do Sul, a gente acaba herdando um pouquinho do sotaque. Ah, mas que ótimo, a gente tem tantos telespectadores de Santa Catarina também, fico muito feliz de poder falar com uma médica que está lá em Santa Catarina, uma catarinense, para todos vocês. Vamos continuar, doutora, porque a gente já tem mais perguntas na tela, tá bom? Certo, vamos lá. Se mulher tem mais... essa eu já fiz, pode passar para a próxima. Essa sobre os riscos das emoções fortes a gente já fez.
né? A doutora já explicou que pode ter o aumento do cortisol e isso pode complicar. Agora aqui, sinto muita canseira nas pernas e queimação na cabeça. Tem algum risco de infarto? São sintomas vagos, canseira nas pernas e queimação na cabeça. Eles não chamam atenção para o infarto, mas podem ter sim alguma ligação. Por quê? O infarto nada mais é do que uma dificuldade no sangue em passar pelas artérias do coração. Quando nós temos algum tipo de obstrução, o coração não recebe o sangue adequadamente e acaba sofrendo um infarto. Quando a pessoa tem pernas inchadas, algumas vezes ela pode também ter entupimento nas artérias das pernas. E aí se colocar uma ligação entre um problema e outro. Mas a gente não tem essa relação direta, o que também não podemos excluir se a gente não fizer algum exame para investigar como está a circulação das pernas dessa pessoa. E para a cabeça, queimação na cabeça também é um sintoma bem vago, pode ser neurológico ou vascular, e aí a gente tem que fazer uma consulta mais pormenorizada e descobrir o que está acontecendo. Tá joia. Próxima pergunta. Mulher com 30 anos e sente tontura ou enjoo durante exercícios de alta intensidade, é algo para se preocupar? Em geral, não. Em geral, existe uma coisa que a gente chama de síndrome vasovagal, que é muito mais comum nas mulheres e nas mulheres jovens e está relacionada a esses momentos de esforço intenso e na recuperação a gente desenvolver sintomas de quase desmaio ou de algum tipo de mal-estar, náusea, vômito. Isso pode ser devido a esse estímulo vagal, que é um nervo que nós temos chamado nervo vago, e algumas pessoas têm essa estimulação mais intensa e acabam desenvolvendo isso. E claro que isso não é uma coisa boa, né? Existe gente que treina e se esforça demais, sente isso todo dia e acha que isso é normal. Isso não é uma coisa saudável, né? Pode acontecer, não exige para esse tipo de síndrome nenhum tratamento específico, mas nós devemos respeitar os limites do nosso próprio corpo. E em outros momentos, esses sintomas de náuseas podem significar, sim, algum problema de coração. E aí o cardio é que vai diferenciar para a paciente se isso é uma doença ou é só uma síndrome tranquila que ela pode ficar sossegada. A joia. Próxima pergunta. Gostaria de saber se uma sensação de sufocamento e engasgo quando deito tem a ver com o coração. Tenho 34 anos. 34 anos é uma idade jovem, que a gente considera o paciente jovem, o risco de infarto nessa população é menor, mas infelizmente tem aumentado cada dia mais por causa das nossos hábitos de vida, né? O tipo de alimentação que não é adequada, o estresse do dia a dia entre a população jovem está cada vez maior, né? A situação do emprego, hoje em dia é muito estressante, então isso pode gerar infarto em pessoas jovens. Mas nós temos que ter sempre em mente os cuidados que uma pessoa de qualquer idade tem para se proteger desse tipo de risco, né? Ok. A próxima pergunta, qual o exame mais específico para detectar alguma artéria entupida? É possível? É possível, inclusive é a minha especialidade. Hoje a gente está aqui porque é a campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que é a especialidade justamente que faz o exame do cateterismo cardíaco, que é o exame padrão ouro, é o exame que mais reflete com mais fidelidade como é que está a situação da circulação por dentro, se existe alguma artéria entupida, algum vaso sanguíneo do coração doente ou não. Antes do cateterismo cardíaco, que é o que nós fazemos no laboratório de hemodinâmica no hospital, existem outros exames que podem predizer a existência de entupimento ou não antes de se fazer um exame invasivo, né? Os exames não invasivos que são capazes disso são principalmente a angiotomografia, que consegue olhar a circulação do coração sem colocar nenhum aparelho dentro do paciente. Perfeito, era o que eu ia te perguntar, né? Porque o cateterismo é invasivo e tem riscos? Graças a Deus, hoje em dia a tecnologia na medicina evoluiu muitíssimo. Então, eu sempre uso um comparativo para os pacientes que o cateterismo tem mais ou menos o risco de fazer uma endoscopia. Ele, hoje em dia, o tamanho dos materiais diminuiu, a delicadeza no procedimento é muito maior.
É tudo feito, na grande maioria das vezes, pelo braço, pelo pulso, numa artéria que a gente funciona aqui. Então, é um exame muito delicado hoje em dia e traz pouquíssimo risco. O risco é abaixo de 1% de ter alguma complicação. E ainda quando ela acontece, é uma complicação em geral que não é grave, tipo hematoma, ficar com um roxinho onde a gente puncionou, alguma coisa desse tipo. Que bom, fico feliz. Doutora, eu gostei muito de aprender contigo, muito obrigada. Queria só te fazer a última pergunta. A gente sabe que o número de infartos também aumentou, infarto seguido de óbito por conta da pandemia, porque muita gente infartou e não quis sair de casa para ir ao hospital porque ficou com medo, né? E a gente já falou sobre esse assunto várias vezes, então assim, no primeiro sintoma a pessoa precisa realmente ir para o hospital porque o risco é grande. Como é que está a situação aí em Santa Catarina? Ainda temos, apesar de no mapa do Brasil nós não aparecermos mais como crescente em número de casos de Covid, nós ainda temos, infelizmente, as UTIs bastante lotadas, diferente do que a população às vezes imagina, que não está tão ruim assim, sim. Para a gente que está dentro do hospital, a gente sabe que está ruim, sim, e que a colaboração de cada pessoa que faz as medidas para evitar o Covid, lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento, salva a vida de muitos outros que estão lá no hospital, com infarto ou sem, né? Porque quem infarta precisa de uma UTI, quem tem Covid grave também precisa, então a gente está passando por realmente momentos de muita tristeza nos últimos meses, devido a esse tipo de pandemia que trouxe todo esse caos para nós. Verdade. Muito obrigada, obrigada pelo seu compromisso com a saúde de todos nós. Uma tarde maravilhosa, um bom final de semana e até a próxima. Não demora, tá bom? Pra ti também, muito obrigada, um abraço a todos. A minha família que está aí assistindo, que adora o teu programa. Ah, que queridos, manda um beijo E muito obrigada pelo carinho. Manda um beijão para toda a sua família. Que médica adorável. Olha, segue lá no Instagram, é Mulheres Também Infartam, tá? @Mulheres Também Infartam. E hoje, né, com a telemedicina, você pode até se consultar com a médica mesmo que ela esteja em Santa Catarina, não é bom isso? Tem esse lado bom.